Então, agora a gente vai receber aqui Renata Couto, que hoje é diretora de captação da ActionAid, mas, enfim, é uma amiga e uma pessoa que me inspira muito, porque foi com ela que eu aprendi muito do que eu sei hoje. Rê, bem-vinda a esse webinário. Então, Rê, queria já começar assim, trazendo algo que, assim, sempre que eu penso na tua presença, assim, dentro da captação de recursos, já vem muito assim na minha cabeça, que é esse pensamento integrado da sustentabilidade, né? Para além dos setores, das áreas, você sempre trouxe essa fala do quanto que é importante que a organização assuma uma atitude para a sustentabilidade, né? Fala um pouco sobre isso. Eu queria falar da minha alegria de te encontrar aqui. Assim, eu e a Dai, a gente trabalhou por uns bons anos juntas e assim, não foi só um encontro profissional, assim, um encontro de vida, e eu estou muito orgulhosa desse movimento, e eu acho que a Dai é aquela profissional assim que dá nó em pingo d'água, sabe? Então é uma pessoa que está sempre muito criativa, e eu acho que você vai ter muito para contribuição nessa nova fase, terceiro setor como um todo. Então acompanhem, porque vai sair coisa boa. Mas fora isso, eu acho que, e acho que a gente tem muito isso em comum de nossas visões, é que não dá para pensar, quando a gente fala assim, olha, a gente está pensando num horizonte de atuação de uma organização. Lógico que você tem o pilar da missão e o que você quer fazer. Então, a primeira reflexão é assim, como que esta organização vai contribuir para o mundo, por quê? E como que essa contribuição vai se viabilizar, né? Então, esse é o pensamento assim, geral que vai ancorar depois todas as estratégias a serem desenvolvidas. Então, não se pode pensar, por exemplo, uma estratégia de captação de recursos desassociada da programática, porque dependendo em onde que você vai atuar e com qual causa que você vai atuar e quais são os deliveries que você vai querer trazer para o mundo, isso faz toda a diferença em termos assim, onde eu vou buscar recursos. Então, e não pensar setorialmente. Então, por exemplo, no caso da ActionAid, tem uma operação de captação de recursos já bastante desenvolvida, né? Então, é importante também falar, assim, não sei, assim, para todos que estão nos assistindo, que captação de recursos é uma atividade sempre em amadurecimento, né? Assim, no caso, a ActionAid já tem 13 anos de investimento contínuo numa área de captação, e isso faz toda a diferença, porque uma operação de captação você começa a ter algum retorno a partir de uns 5 anos, por exemplo, de investimento. Então, é preciso criar um pouco, tirar um pouco essa ansiedade, né, das organizações num primeiro momento, porque o retorno vem, mas ele precisa ser sedimentado ao longo dos anos. E então, na captação da ActionAid, você tem uma operação tanto de captação com indivíduos, que é um tipo de captação bem específica, como de parcerias, né, com organizações, com institutos, com empresas, enfim, que a gente chama de parcerias e filantropia, mas tem outros nomes, né? Você pode resumir tudo em desenvolvimento institucional, se quiser, né, ou mobilização de recursos, de uma forma mais clara. E é importante como que você faz esse ciclo girar, né? Quando você tem essa oportunidade, quando você tem a possibilidade de ter parceiros jurídicos, né, de pessoas jurídicas e pessoas físicas, uma ação reforça a outra, né? Então, quando você senta com uma fundação, um instituto, uma empresa para negociar, então, quando eu falo assim, olha, a ActionAid tem 20 mil pessoas que nos apoiam como doadores, isso eleva um grau de confiança, porque você pensa assim, são 20 mil pessoas que acreditam tanto na nossa organização que elas estão doando para a gente, elas estão colocando parte dos recursos delas para fazer parte desse movimento que eles acreditam que vai trazer mudança para o mundo, e uma mudança que é importante. Então, e o contrário também, porque quando eu faço prestação de contas para os doadores, eu acho importante comentar, por exemplo, que a gente tem, né, parcerias em projetos com a União Europeia, enfim, com empresas, com outros, enfim, com outros organismos multilaterais, porque isso também é chancela de confiança. Então, pensar em como que você cria um círculo virtuoso que uma ação pode reforçar a outra.
Eu acho que isso é fundamental. E o outro ponto é como que você vai ter o recurso que vai ser o seu colchão, que vai ser aquele seu recurso que você vai conseguir construir a longo prazo, e os recursos de projetos, né? É, a gente tem um plano estratégico, né? Então, o plano estratégico é onde você quer chegar como organização. E isso é perene, mas os projetos têm começo, meio e fim. Então, assim, os projetos nos ajudam a contar uma história ao longo do tempo, né? Então, quando você vai buscar financiamento para um projeto, ele tem que estar 100% alinhado com aquela missão que você quer chegar no final. Então, um risco, eu sempre falo assim, que existe é quando as organizações começam a fazer o caminho do recurso e esquecem o caminho que elas querem fazer. Porque aí começa a gerar assim, a receita que pode gerar despesa, mas não vai te ajudar a chegar na sua missão. Então, eu acho que são conceitos que a gente tem que, assim, pensa que o recurso, ele tem que ser, para ele ser bem-vindo, ele tem que estar sempre, antes de tudo, alinhado com a sua missão, senão você acaba trazendo recurso, mas não a realização. E aí você não consegue gerar um impacto, demonstrar esse impacto, enfim. Então, eu acho que, como visão geral, eu acho assim, pense sempre na estratégia de financiamento alinhado com o impacto que você quer gerar. Porque aí não tem jeito de errar e não tem jeito de você gastar energia no que não tem que gastar. Porque, ainda mais quando nós somos poucos e a gente precisa economizar energia. Você tem que focar a energia onde tem que estar. E eu lembro de 2 marcos muito importantes assim que eu queria compartilhar, porque é um aprendizado. O primeiro é que a primeira coisa que a gente fez foi sentar e construir uma estratégia, né? E aí, como a gente está falando aqui sempre, a estratégia da ActionAid é uma estratégia mais aprimorada, porque são anos, né, de presença no Brasil e tal. Mas se você está começando a sua organização, ainda que muito pequena, colocar esse seu pensamento, que a gente chama de estratégia, no papel é muito importante para organizar a sua rotina, para organizar a rotina da sua organização. Eu sei que às vezes tem muitas organizações que estão sozinhas, né? Às vezes é uma pessoa para fazer todo o ciclo da doação e às vezes até fazer prestação de contas tranquilo, mas o importante é internalizar essa importância de ter a estratégia como uma diretriz, né, para você e para a sua organização. E o outro ponto foi dessa história de a gente cultivar, fazer um carinho no financiador, né, Rê? Que assim, a gente tinha uma cultura muito de escrever projetos e a gente escrevia muito bem. Um outro ponto que eu lembro muito que a gente trouxe, assim, foi a partir do meu olhar, de quem veio da área programática, trazer argumentos mais encantadores dentro, né, da elaboração dos editais. Então, a narrativa mudou um pouco para que a gente conseguisse uma taxa muito boa de aprovação depois de incluir esses argumentos, né, esses argumentos que brilham os olhos. Mas trazer essa história do carinho, né, com o financiador. A gente criou uma régua de relacionamento com os financiadores e fez toda a diferença, né, Rê? Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que quem entender a importância de que atrair recursos é importante, mas manter ele ali, né, cultivado, é fundamental também, aí eu acho que entende assim bastante do que precisa para uma captação de recursos, um pensamento completo da captação de recursos. Então, primeiro que eu acho que a questão da estratégia, nem que não seja uma estratégia tão elaborada, ela é importante, assim, porque isso alinha expectativas, sabe? Lógico, hoje eu estou à frente de uma operação de captação que ela é grande, né? Assim, a gente tem uma gestão de uma base de doadores grande, etc. Então, a gente precisa, assim, a gente tem uma operação acontecendo, então é uma equipe bem montada, uma equipe madura, eu diria, né? Mas eu já fui equipe, né? Eu trabalhei no Fundo Elas quando o Fundo Elas estava sendo implementado no Brasil. Assim, os primeiros 2 anos do Fundo Elas, assim, era eu sozinha fazendo uma captação, e também eu era captação barra comunicação. Então,
assim, eu falando com E ele é uma realidade muito presente, né? comum, muito comum, e se começa assim, gente, ninguém começa, assim, é muito raro, assim, você começar já pega uma equipe inteira e já consegue dividir entre o que são e relacionamento, é muito difícil isso acontecer. Então, quando você cria, assim, eu acho que é importante, inclusive, assim, para a organização olhar e falar assim, olha, com esse nível de fôlego que a gente tem, a gente vai conseguir chegar a isso, né? A gente pode tentar fazer isso. Então, inclusive para onde a gente tem que acordar, né, com a organização, com o conselho, com quer que seja a estrutura de governança que esteja envolvida, qual vai ser a prioridade, né? Então, assim, a gente vai olhar para onde primeiro, né, com qual aposta, né? Isso é importante, porque aí não existe assim uma frustração, e também assim, tem uma coisa assim, que captação todo mundo acha que sabe fazer, né? Então, assim, aí tem uma reunião de conselho, alguém fala assim: por que não vende não vende camiseta? Gente, pode ser vender camiseta, mas isso vai ser uma estratégia para quê? Para onde? Para gerar quanto e por quê? Né? Vai ser para criar visibilidade? A gente tem que sempre perguntar para que a gente vai fazer aquilo, o que você espera com aquilo, porque ideias são muitas, mas assim, você conseguir selecionar alguma coisa que vai chegar a um determinado objetivo, né? Então, eventualmente, a gente tem que, sei lá, nos primeiros anos, você ter uma estratégia de criar portfólio. Então, importa que você tenha tantos projetos, mesmo que sejam pequenos, né? Ou então, não, eu preciso de um projeto que seja assim, mais robusto para que me gere, de repente, um recurso livre. Enfim, são muitas as necessidades, mas eu acho que é importante se desenhar isso e que não seja uma estratégia que seja só da área de captação, que seja uma estratégia, assim, captação de recursos não é uma tarefa e uma missão só da área de captação. Uma organização toda tem que estar envolvida na sustentabilidade daquela organização. Então, assim, a partir do momento que se faz esse desenho, vamos validar isso com as áreas, né? Ou traz as áreas para desenhar junto, né? Então, assim, a área de missão, a área de programas, né? Não sei como é que se chama na organização, mas assim, essa área, ela está se sentindo contemplada naquilo. Não adianta você ter uma área indo para um lado e outra para o outro, né? Então, como é que está, assim, existe uma área de comunicação? Como é que a área de comunicação vai reforçar aquela estratégia? Como é que a captação pode reforçar também a área de comunicação? Porque isso também acontece. Então, eu acho que é sempre importante estar todo mundo na mesma página, indo. Assim, isso não é fácil, assim, é fácil falar, mas assim, manter os esforços na mesma direção. E isso é uma dificuldade, claro, para uma organização menor, porque as questões de recursos, questões, enfim, de fôlego interno e tudo, mas, assim, mesmo as organizações que vão crescendo, manter uma direção convergente não é fácil também, assim, porque os desafios se tornam outros, né? Mas eu acho que você tendo, assim, eu sempre falo assim que o combinado não sai caro. Se está todo mundo combinado na mesma estratégia, pelo menos já começa todo mundo bem, sabe? Já está todo mundo em acordo, e isso já facilita bastante. Então, eu acho isso. E a questão do relacionamento, quando a gente trabalha em captação de indivíduos, o relacionamento ele é mais evidente, né? Porque assim, você faz uma estratégia de aquisição, né, que a gente chama assim de um novo doador, o doador passa a doar para a sua organização, é sempre importante, né, o primeiro passo sempre é agradecer, agradeça sempre a doação, porque aquele doador que deixou de comprar um picolé na rua e doou para você, isso é um gesto de solidariedade, isso é um gesto de generosidade, então agradeça sempre. Geralmente você tem lá um ciclo de boas-vindas, né, você desenvolve uma jornada, né, de acolhimento daquele doador, e é importante você manter aquele doador sempre interessado e encantado pela organização, porque em cada vez mais assim existe muita, entre aspas, concorrência da atenção daquele doador, né? Então tem outras organizações também precisando, assim, todas as demandas, assim, há espaço para todo mundo, gente, assim, porque infelizmente no Brasil a demanda é infinita, agora mais do que nunca, mas você precisa manter aquele doador interessado em você. Então, para indivíduos, a gente cria sempre o que a gente chama de régua de relacionamento, né? Assim, das jornadas do doador, que assim, vai ser os primeiros 3 meses a gente chama de ciclo de boas-vindas, até os 6 meses a gente chama de interação com a organização, que você vai dando conteúdos sobre a organização, para que ele consiga aprender mais sobre
o que a organização faz, e para que ele possa falar para outras pessoas, é muito importante que o principal embaixador da sua organização seja o seu doador, né? Então, é importante você nutrir ali, e depois você passa por uma fase de manutenção, que não é menos importante, porque você precisa mantê-lo interessado pelo tempo inteiro, né? Porque o custo de você trazer um doador novo é muito alto, né? Então, você tem que investir em canais digitais, ou, enfim, ou diálogo direto na rua, ou, enfim, até colocar anúncio na televisão, quando as organizações com maior poder de investimento fazem, né? A ActionAid faz isso, inclusive, mas o custo de você colocar um doador na base é muito, muito alto, né? E aí você mantê-lo, né? Então, assim, o doador só começa a gerar recurso para a organização, assim, quando ele começa a pagar a ação do investimento a partir do 10º mês, por exemplo. Então, você tem 10 meses aí para manter esse cara assim, interessado, mas ele só vai gerar recurso livre para a ação a partir do 11º, 12º mês. Sem contar com inadimplência, tudo isso, né? Enfim. Mas isso é muito trabalhado na captação com indivíduos, né? Na captação com parcerias, não é sempre tão evidente, o que é uma fragilidade, porque é o mesmo, gente, é o mesmo princípio, né? Quando você fala de captação de recursos, você está falando, na verdade, de relacionamento. E quem decide os orçamentos, os investimentos, são pessoas. Então, assim, na verdade, captação, assim, se a gente for resumir, é uma grande ação de relacionamento. Assim, você tem que criar uma relação com aquele financiador. Então, nunca ir para uma reunião, né, assim, de prospecção despreparado. Você tem que saber tudo. Você tem que saber, assim, se você for comparar assim, com um date, você tem que saber o que a pessoa é, o que ela faz, o que ela se interessa, qual é o nome da mãe. Você tem que chegar lá preparado para fazer um speech, assim, para encantá-lo sobre você. Você não vai para um date assim, despreparado. Então, faz uma analogia assim, você vai chegar dessa forma. E quando você consegue finalmente celebrar uma parceria, manter aquilo o tempo inteiro. E não é só mandar o relatório no tempo do relatório. Você tem que, lógico que você tem as obrigações contratuais, que são os relatórios, enfim, a prestação de contas, tudo que tiver dentro, você não pode nunca deixar. Então, você tem que ter uma pessoa que seja guardiã daquele contrato, né? Porque você não pode perder uma entrega, né? Isso é muito ruim para a organização, né? Mas além disso, cara, faz algumas conversas intermediárias, sabe? Assim, se você conseguiu fechar, sei lá, se a primeira atividade era um diagnóstico e você cumpriu esse diagnóstico, não espera o relatório para vocês contar isso. Manda um e-mail, ou então marca agora, já que está todo mundo online, marca uma call para contar como é que foi, traz uma pessoa da ponta que estava lá para contar como é que isso aconteceu, o que trouxe de insight, traz para perto, porque inclusive porque, assim, se você quiser reprogramar coisas no projeto, fica muito mais fácil para aquele financiador que está acompanhando para e passo o que está acontecendo, sabe? Ele não é só, a gente não pode tratar nem doador pessoa física, nem do financiador institucional, como a pessoa que só assina o cheque. Ele quer participar daquilo de alguma forma, sabe? Assim, acho que fazer sentir que está construindo junto, e isso faz toda a diferença, porque muitas organizações tratam de uma forma muito burocrática, e isso não cria laço, não cria confiança. A confiança também é feita assim do dia a dia, sabe? Do que você tem para contar no dia a dia. Então, assim, fechando um projeto, é claro que você vai querer prospectar outras coisas, mas independente de ter alguma coisa engatilhada ou não, chama para tomar um café. Olha, a gente está fazendo agora isso, eu queria sua opinião. Então, uma coisa que é super bacana, por exemplo, é quando você está fazendo, de repente, um planejamento estratégico e você chama um financiador, um antigo parceiro, para dar opinião. Olha só, a gente está indo por essa situação, a gente está mirando agora nesse caminho. Como que você, financiador, atuante nessa área X, olha para essa estratégia? Você teria alguma coisa a acrescentar? Tem alguma coisa a complementar? Alguma crítica a fazer? Isso é uma forma de você trazer para perto e construir
também horizontes juntos, sabe? Assim, pode ser que não seja uma, sei lá, uma renovação direta de projetos, mas assim, você manter ali e assim, e sempre um financiador, da minha experiência, um financiador satisfeito traz outros financiadores. Porque Ou faz assim, uma renovação num valor maior, né? sim. Ou vai pensar em você quando acontecer, quando você, na organização, quando tiver alguma coisa em vista, assim, olha só, porque se você conseguiu fazer uma entrega boa, você conseguiu manter um relacionamento coeso, um relacionamento cooperativo, isso vai acontecer naturalmente. Então, pense sempre no quanto que você gostaria de estar envolvida num projeto, numa ação que você está financiando, porque é só se colocar assim, no outro lugar, né? E criar essa relação realmente de empatia e confiança. Eu acho que isso é fundamental. Eventualmente chamar para eventos, se não rolar evento, para uma conversa simples, se for, por exemplo, fazer, a gente está fazendo aqui uma conversa interna, pode trazer, assim, óbvio que vai ter filtros, algumas coisas vai querer falar, outras não, e tem que ter sensibilidade para isso, mas essa proximidade faz muita diferença. Então, eu sempre sugiro que também se crie também esses marcos, né? Assim, além do contrato, enfim, da parceria e das entregas, o que outras coisas nós podemos fazer para ter em comunhão, né, com esse parceiro, sabe? Eu acho que é um pouco por aí. E eu lembro também que uma coisa que a gente fazia muito quando trabalhava juntas era se a gente se encontrava em São Paulo, né? Eu moro em Recife, Renata mora no Rio, mas se a gente ia participar de algum evento em São Paulo, a gente sempre tinha uma agenda de cafés ou almoços que a gente marcava justamente para fazer esse carinho, para cultivar esse relacionamento, muitas vezes que gerava a prospecção, mas outras vezes era só para dizer se estava tudo bem, qual o caminho que o projeto estava seguindo, qual a opinião sobre alguma informação que você gostaria de compartilhar. Sempre compartilhar uma publicação que saia, por exemplo, isso que Rê falou, né, um diagnóstico. Que é isso, é uma mudança assim, de cultura mesmo, porque na medida em que você vai integrando isso, né, no seu dia a dia, você vai vendo os resultados aparecendo de maneira fluida, tanto você garantindo que aquele financiador ou aquele doador sinta-se mais conectado com você, e aí, por consequência, ele vai estar mais conectado com a causa, quanto isso gera mais possibilidades de você ter retornos para uma possível nova renovação, ou isso que Rê falou, né? Atraindo outras pessoas dentro do campo ou financiadores para fortalecer a sua sustentabilidade financeira. Rê, agradecer agora. É super rápido, mas é um papo super bom, porque, enfim, enquanto você falava, passa um filme na minha cabeça. A gente tem várias histórias assim juntas, de erros e de acertos, né, Rê? Nem tudo foram acertos, a gente aprendeu muito juntas. Enfim, trazer você aqui para essa webinar faz muito sentido para essa minha jornada de aprendizados que vem sendo a captação de recursos. A gente fala na captação de recursos, né, que a gente, bons captadores e captadoras de recursos são aquelas que sabem contar boas histórias. E aí, uma das coisas que eu aprendi dentro da ActionAid é: se você consegue contar boas histórias, quando você está escrevendo uma proposta, quando você está conversando com um financiador ou tomando um café com ele, as chances de você gerar o encantamento dele e dela é muito maior. Rê, gratidão, viu? Obrigada por ter separado esse tempinho, que eu sei que sua agenda é super difícil. Gratidão a minha. Nossa, já morri de saudade já das nossas histórias. Estou sempre por aqui, quando você quiser. É um prazer enorme conversar com você sempre. Obrigada, Rê.